Eu quero convidá-los a abrirem a vossa Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 6. Eu vou ministrar uma palavra que Deus me deu por esses dias. Eu ministrei ali no pré-congresso da região sul, da missão com adolescentes, e essa palavra foi uma palavra tão forte que Deus me fez lembrar dela nesta tarde para trazê-la aos vossos corações. Quero cumprimentar aqueles que estão nos assistindo pelas redes sociais. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Você que ainda não é inscrito no canal da igreja, depois entre lá, se inscreva para que você possa assistir. Pelo menos 3 cultos semanais nós transmitimos. Os de domingo, os da quarta-feira e os da sexta jovem. Então, pelo menos 3 vezes na semana, você pode estar sendo alimentado pela palavra e com boas palavras, porque Deus tem usado muitos servos e servas aqui neste altar. Então, se inscreva lá. Você pode se inscrever também no Instagram da igreja, ou aqueles que quiserem me acompanhar, ser parceiro ministerial de oração, me acompanhe ali no Instagram também. Só procurar lá Pastor Rodrigo Lima Júnior e você vai me encontrar. Isaías capítulo 6, a partir do versículo 1. Só os que já encontraram digam: eu encontrei. Quem ainda não achou, diga: me espere. Alguém ainda está procurando, né? Isaías capítulo 6, a partir do versículo 1, diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, e os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram, com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E ele, e com ela, tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, e endurece-lhes os ouvidos, e fecha-lhes os olhos. Não venha ele a ver com os seus olhos, e a ouvir com os seus ouvidos, e a entender com o seu coração, e a converter-se, e a ser sarado. Então disse eu: até quando, Senhor? E respondeu: até que se assolem as cidades, e fiquem sem habitantes,
e nas casas não fique morador, e a terra seja assolada de todo, e o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda a 10ª parte dela ficar, tornará a ser pastada, como o carvalho e como a azinheira, que depois de se desfolharem, ainda ficam firmes. Assim a santa semente será a firmeza dela. Você pode tomar o seu assento e permanecer com a sua Bíblia aberta. A palavra que eu quero trazer-lhes nesta noite, ela fala acerca da maior de todas as dádivas que nós recebemos do Senhor. A maior das dádivas que nós recebemos do Senhor foi a sua presença. Quando Ele nos criou, e eu já disse isso aqui algumas vezes, a Bíblia diz em Gênesis capítulo 2 e o versículo 7: e formou Deus o homem do pó da terra, e soprou nas suas narinas, e este se tornou alma vivente. Quando Deus criou o ser humano, Deus deu a ele a sua presença, pois este sopro de Deus não apenas deu ao homem uma natureza viva, mas também gerou neste ser uma natureza espiritual, o que faz com que nós tenhamos alma e espírito, e também fez com que este homem recebesse a presença de Deus. A presença de Deus então se tornou a principal e a mais importante dádiva que o ser humano recebeu, razão pela qual o ser humano, por causa desta ligação, por causa desta presença, por causa desta conexão, ele tinha o privilégio de receber a Deus na sua casa. O livro do Gênesis, no capítulo 3, declara que todos os dias o Senhor ia até o jardim, e na viração do dia ele se encontrava com o homem. Na viração do dia ele se apresentava ao homem, ele falava com o homem, ele conversava com o ser humano. Mas vocês conhecem a palavra, sabem que o ser humano pecou. Por causa do pecado do ser humano, a presença se afastou de nós, a presença saiu do ser humano, a presença deixou de habitar nele, a presença deixou de fazer parte da vida diária do ser humano. Esta era a realidade no Antigo Testamento. Durante todo o Antigo Testamento, o ser humano não mais experimentou, não mais vivenciou, não mais pôde contemplar, viver e experimentar a presença do Senhor como antes do pecado. Foi por esta razão que Deus criou inúmeras formas de se manifestar para o ser humano. Deus se revelava ao homem por meio de teofanias, que eram aparições divinas no Antigo Testamento. Deus falando do meio de uma sarça pegando fogo, Deus falando do meio de uma nuvem, Deus apresentando-se na forma de seres angelicais, como foi no caso de Jacó, depois que ele atravessa o val de Jaboque. Ele então se depara com um ser contra o qual ele começa a lutar. E a Bíblia Sagrada diz que ao raiar do dia, aquele ser tocou na sua coxa, e Jacó então declarou que ele havia visto o Senhor. Por isso ele deu aquele nome de Peniel, porque Peniel significa face a face com Deus. Deus então começou a usar os sonhos, começou a usar os profetas,
E por fim, ele começou a dar a sua palavra para que ele pudesse se manifestar e se revelar ao ser humano. Mas se você olhar na Bíblia Sagrada, a presença sempre foi algo muito importante. A presença de Deus sempre foi algo muito valorizada. A presença, ela era tão importante que ainda no jardim, todos os dias, o homem aguardava ansiosamente a presença de Deus ali naquele jardim. A presença era tão importante que Caim e Abel começaram a oferecer sacrifícios a Deus para que Deus manifestasse a sua presença. A presença, ela era tão importante que na saída do povo da terra do Egito, Moisés estando com o povo ali em Êxodo 33:15, o Senhor disse a ele: Moisés, eu vou colocar um anjo adiante de vós, para que ele esteja convosco nesta caminhada. Moisés então declarou: Senhor, se a tua presença não estiver conosco, não nos faça sair deste lugar, porque a presença verdadeiramente era muito importante. A presença era tão importante que Deus ordenou a Moisés que ele construísse um tabernáculo, para que ele, o Senhor, pudesse se revelar ao ser humano naquele tabernáculo. A presença era tão importante que Deus ordenou que uma arca fosse construída, e aquela arca seria o símbolo da presença. Todas as vezes que Deus se revelava ali no tabernáculo, a Bíblia Sagrada diz que uma nuvem de glória descia sobre o tabernáculo, e a glória enchia o tabernáculo, de maneira que os sacerdotes não podiam nem ministrar. A glória era tão importante que todas as vezes que Israel lutava, eles pegavam a arca da aliança e eles saíam em batalha com esta arca, para dizer que Deus estava com eles, a presença de Deus estava com eles. A presença era tão importante que quando Ofni e Finéias saíram em batalha contra os filisteus e levaram a arca da aliança, eles foram derrotados, a arca foi levada. Por causa disso, Eli morreu, e a nora de Eli, que estava prestes a dar à luz, entrou em trabalho de parto, e quando ela teve o filho, ela deu àquele menino o nome de Icabô, que significa: foi-se a glória do Senhor do meio do seu povo. A presença, ela é tão importante que mesmo a arca tendo ficado 60 anos em Quiriate Jearim, a primeira coisa que Davi fez quando ele assumiu o trono de Israel foi trazer a arca de Quiriate Jearim para a cidade de Jerusalém, aonde estava o seu palácio e a casa que ele havia estabelecido para o Senhor. A presença, ela é tão importante que durante todo o Antigo Testamento os profetas disseram que chegaria um dia em que o Senhor novamente derramaria da sua presença, e as pessoas novamente seriam cheias da presença de Deus. Um daqueles que assim o disse foi o profeta Joel, no capítulo de número 2 e o versículo de número 28 a seguir. Ele disse: há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos, porque naquele dia derramarei do meu espírito sobre toda a carne. A presença é tão importante que João Batista,
o último profeta do Antigo Testamento. Ele, ao ser perguntado se era ele o Messias, ele disse: não, eu não sou o Messias. Na verdade, eu vos batizo com água, mas aquele que vem depois de mim, que é maior do que eu, do qual eu não sou digno nem de atar as alparcas dos seus pés, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A presença é tão importante que Jesus, depois de ressuscitado, disse para os seus discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aleluias. Em Atos capítulo 1, versículo 8, ele disse: recebereis a virtude que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. A presença é tão importante que a igreja não foi inaugurada até que o Espírito Santo descesse e enchesse aqueles 120 irmãos ali no cenáculo, porque somente com a presença a igreja podia continuar. Aleluia. Pastor, mas o que tudo isso tem a ver com a mensagem? O profeta Isaías, ele profetizou durante o reinado de praticamente 5 reis. A palavra do Senhor vai nos mostrar que ele teve um longo ministério. Ele profetiza durante o reinado de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. E quando ele começou o seu ministério profético, ele era uma espécie de conselheiro do rei Uzias, que provavelmente era o seu tio. Ele estava no palácio, ele era uma espécie de vidente, mas ele ainda não tinha sido de fato chamado para o ministério profético. E aí, diante deste texto que eu acabei de ler, vocês percebem que a palavra nos mostra algumas realidades acerca do que nós somos, fazemos, podendo ter ou não, possuir ou não, ser cheio ou não da presença de Deus. Porque se você observar no texto, o texto vai nos revelar algumas realidades. A primeira realidade que o texto me ensina é que é possível falar acerca de Deus sem ter uma experiência real com a presença. Irmãos, tem muito crente na igreja que nunca foi cheio da presença. Parece que eu estou falando um assunto do outro mundo. Parece que eu estou falando uma coisa que não é natural. Parece que eu estou falando um assunto estranho à realidade dos irmãos. Mas o texto vai me mostrar que é possível falar acerca de Deus, mesmo sem ter uma presença, mesmo sem ter uma experiência real com a presença de Deus. Se você observar aí na epígrafe do capítulo 6, olha aí na sua Bíblia, por favor. O que é a epígrafe? É este título que está antes do capítulo. O que está aí na epígrafe do texto? Isaías é chamado para ser o quê? O que está aí na sua Bíblia? Na minha está dizendo: Isaías é escolhido e consagrado para profeta. É assim que está na sua Bíblia? E por que está aí esta epígrafe? Porque antes do capítulo 6, apesar de Isaías comunicar esses 5 capítulos, ele ainda não era profeta. E isto quer dizer o que, pastor? Isto quer dizer que alguém pode falar acerca de Deus, mesmo sem ter uma experiência real com a presença de Deus. Isaías
não começou suas declarações provenientes de Deus a partir deste momento. Antes que o capítulo 6 chegasse, Isaías já estava falando alguma coisa. Isaías já havia comunicado muita coisa. Ele havia tido umas visões, e ele começou a comunicar estas visões. Mas ele ainda não era profeta. Ele ainda não tinha tido uma experiência real com o Senhor. Isso quer dizer que é possível que você fale acerca de Deus, saiba quem é Deus, diga para as pessoas acerca dele e até pregue sobre ele, mesmo se você ainda não tiver tido uma experiência real com a presença dele. Pastor, isso tem problema? Tem, porque tem muita gente que sabe quem Deus é, fala acerca dele, mas não tem nenhum relacionamento com ele, não tem qualquer tipo de relação. Deixa eu dizer uma coisa: o Senhor não quer que você apenas aprenda acerca dele. O Senhor não quer que você apenas saiba quem ele é. Deus quer que você seja alguém que tenha uma relação diária, permanente, contínua com ele. Ele quer que você fale com ele todos os dias. Ele quer que você ouça a voz dele todos os dias. Deus quer, irmãos, e ele fala. Será que você duvida que Deus fala? Será que você duvida que ele quer falar contigo? Será que você duvida que Deus tem desejo de ter uma relação pessoal com você? Você acha que Deus só fala por meio da boca do pastor ou por meio da palavra? Não, Deus fala principalmente pela palavra, mas Ele também quer falar diretamente com você. Deixa eu perguntar aqui, daqueles que aqui estão, eu não vou perguntar, mas você já teve essa experiência de ouvir dentro da voz íntima do teu ser a voz de Deus e você sentir alegria no teu coração? Será que você pode levantar a sua mão se você já passou por essa experiência? Isso quer dizer que Deus, Ele quer falar com você. Ele não quer que você fale acerca dele apenas. Isaías tinha escrito, irmão Frank, 5 capítulos, mas ele ainda não tinha tido uma experiência com a presença de Deus. Isaías já tinha tido visão de Deus, mas ainda não tinha tido uma experiência real com a presença. Isso quer dizer o que, pastor? Que Isaías estava falando acerca de Deus sem ter uma experiência real com a sua presença. Em segundo lugar, é possível fazer coisas para Deus sem ter uma experiência real com a presença de Deus. Isaías estava no palácio, servindo ao rei Uzias. Era uma espécie de vidente, de conselheiro real. Nos primeiros capítulos ele vai narrar a visão que ele teve. Ele vai comunicar a palavra de Deus. Ele vai proferir exortações. Ele vai contar e explicar parábolas, mesmo que ele ainda não tenha tido uma experiência real com a presença de Deus. Isso quer dizer o que, pastor? Que na igreja você pode tocar, na igreja você pode cantar, na igreja você pode ajudar, na igreja você pode limpar, na igreja você pode evangelizar, mesmo que você ainda não tenha tido uma experiência real com a presença de Deus. É possível fazer coisas para Deus sem ter uma experiência com Deus. Você quer o exemplo disso? Jesus tinha 2 pessoas, na verdade 3, a quem ele considerava muito: Lázaro, Marta e Maria. Eles moravam na cidade de Betânia.
E todas as vezes que Jesus ia em Betânia, ele encostava na casa deles. A Bíblia diz que uma certa vez ele foi até lá. Quando ele chegou lá, Marta, preocupada se Jesus tinha se alimentado ou não, depois daquela longa viagem, foi para a cozinha e começou a cozinhar. Começou a preparar alguma coisa para Jesus. Em contrapartida, Maria foi para os pés do Senhor. Em dado momento, Marta chegou com Jesus aborrecida e disse: mestre, não te importas que eu esteja trabalhando aqui enquanto Maria está aos teus pés? Irmãos, Jesus chamou Marta de atribulada. Ele olhou para ela e disse: Marta, tu estás atribulada. Ele não estava desprezando o serviço daquele que trabalha, não. É muito importante fazer coisas para Deus. Só que Jesus estava dizendo que mais importante do que fazer coisas para Deus é você ter uma relação pessoal com Deus. Maria estava aos pés de Jesus. Jesus disse: Marta, tu estás atribulada, mas Maria escolheu a melhor parte, e isto não lhe será tirado. A pessoa estava preocupada em fazer alguma coisa, enquanto que Jesus está dizendo que a parte mais importante é estar aos seus pés, é estar em sua presença, é estar aprendendo com Ele, é receber aquilo que Ele tem para a sua vida. Isto aí, meu irmão, o nome disso é relacionamento. Não adianta você vir somente para o culto no domingo, se você não tem nenhum relacionamento com Jesus durante a semana. Você não pega na palavra, você não dobra seu joelho, você não canta um louvor, você não faz um sacrifício, você não faz um jejum. É claro que você vai chegar domingo aqui cambaleando, e que bom que você veio, graças a Deus por isso. Mas esta palavra nesta noite tem uma intenção, e a intenção desta palavra é o seguinte: comece a ter um relacionamento pessoal com Jesus, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Quando você chegar aqui no domingo, você vai ver que o teu culto vai ser diferente. Alguma coisa vai começar a acontecer, e você vai perceber que o teu culto está diferente. Em terceiro lugar, este texto me ensina que é possível ser povo de Deus, estar na casa de Deus e não ter uma experiência real com a presença de Deus. Isaías, ele possivelmente era descendente de sacerdote, por isso ele tinha o direito de entrar no templo. Estava no templo. Se ele era israelita, ele era considerado povo de Deus. Estava na casa de Deus, mas não tinha uma experiência real com a presença de Deus. Eu estou reforçando aquilo que eu acabei de dizer. Não adianta apenas você dizer: sou crente, vou para o culto todo domingo, tenho até um cartãozinho de membro. Não é acerca disso. Não é isso que Deus quer. Não é somente isso que Deus espera de você. Eu li uma frase muito interessante. Tem gente que quer passar a eternidade com Deus, mas não aguenta ficar 2 horas de culto. Você quer passar a eternidade com Deus e não aguenta ficar 2 horas na presença dEle. Alguém diz: pastor, como é que o senhor aguenta? Eu prego praticamente todo dia eu estou fazendo alguma coisa para Deus, e eu tenho que ter tempo para tirar tempo de oração, tempo de leitura da palavra, tempo de consagração, tempo de jejum. Por quê? Porque não adianta nada eu estar na casa de Deus, sendo povo de Deus, sem ter esta experiência. Deus está aqui nesta noite, e Ele veio aqui porque Ele quer que você tenha essa experiência com Ele. Se você não tiver,
Você vai viver igual aquele casamento ou aquele relacionamento que as pessoas se suportam. É diferente de quando você está apaixonado. Quem já ficou apaixonado aqui? Quem já ficou? Seja sincero, seja sincero. Eu sou apaixonado todos os dias pela minha esposa e pelo meu Deus. Tem gente que recrimina a paixão, mas a paixão é importante, porque é a paixão que gera intensidade. Se você não é apaixonado pelo que você não faz o que você faz com intensidade. Mas quando você é apaixonado, você faz com intensidade. Essa é a diferença de quem está apaixonado por Jesus e por alguém que já se acostumou a vir para a igreja, para a casa do Senhor, passar o culto de domingo e voltar para casa com aquela sensação de dever cumprido. Não é isso, irmão, imagina. O camarada vai lá, dá um abraço na esposa, dá um beijo nele e diz: pronto, já cumpri minha parte. Tem gente que vive isso, quando na verdade você deveria viver um relacionamento de intensidade, de paixão. É isso que Jesus espera de nós, é que nós tenhamos paixão por Ele, é que nós comecemos a ter uma vida na qual a gente anela pela presença dEle. O parâmetro é o parâmetro do salmista, no Salmo 122, alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na sua casa. O que Deus quer que você tenha uma vida de relacionamento com Ele. Não adianta você estar na casa de Deus, ser povo de Deus, mas não ter relacionamento nenhum com Ele. Em segundo lugar, é importante você saber acerca da presença, que há algumas coisas que é impossível que você faça sem a presença. Em primeiro lugar, diga: é impossível ter uma experiência real com a presença sem antes sentir a dor da morte. Ai, Jesus. Você percebeu como é que o texto começa? O texto começa dizendo: no ano em que morreu o rei Uzias. Sabe por que muita gente não quer a presença? Porque para ser cheio da presença é preciso primeiro morrer. E morrer significa abandonar a velha vida, as velhas práticas, as velhas condutas, o velho comportamento. Morrer significa renunciar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Morrer significa você abandonar aquilo que te afasta da presença. Deus não tem interesse que você seja crente nominal. O que é crente nominal, pastor? É aquele que, não, eu sou crente, mas ele não vive a palavra, ele não obedece a Bíblia, ele não abandona o pecado, ele não vive como deveria viver. Ele quer estar na igreja, mas quer continuar vivendo as mesmas coisas que ele vive. Deixa eu dizer uma coisa para você: evangelho pressupõe renúncia. Para que Isaías fosse chamado ao ministério profético, Uzias teve que morrer. E eu vou dizer a você, tem muita coisa que precisa morrer na nossa vida. Tem crente que precisa tirar a avareza da sua vida. O que é avareza, pastor? É aquela pessoa que para ela tudo é dinheiro. O dinheiro é a coisa mais importante da sua vida. Tem gente que precisa tirar da sua vida rede social, irmão. Tem gente que está sendo levado para o buraco por causa de rede social. Muitas traições, muitos adultérios, muitas separações está começando em rede social.
Eu tenho dito para os jovens aqui: se alguns crentes gastassem com a oração o tempo que ele gasta com rede social. Se ele tratasse a Bíblia como ele trata o celular. Ele vai para determinado lugar, se ele esquecer o celular, ele não tem pena de pagar um Uber de volta, de dar a volta no carro para pegar o celular. Mas se esquecer a Bíblia e não vir para o culto, está vindo para o culto, esqueceu a Bíblia, eu empresto de alguém lá. Você já imaginou como é que nós estamos vivendo? A coisa é séria. Deus está me usando na palavra nesta noite para dizer para você: é preciso que este velho homem, esta velha natureza que está em você, morra. Se você não matar esta velha natureza, você jamais poderá receber a presença. Enquanto o seu eu falar mais alto do que a sua vida espiritual, enquanto o seu orgulho for maior do que a necessidade de se humilhar, a presença nunca poderá te encher. E aí você vai viver ou continuar vivendo esse cristianismo raso, esta fé rasa, esse culto que não leva você para lugar nenhum, que você não consegue sentir Deus, você não consegue se empolgar com a presença de Deus. Não há nada e nem ninguém que te tire desta zona de conforto. Eu estou nesta noite aqui como profeta, dizendo a você: rasga o teu coração, te humilha diante dele, clama pela presença dele, deixa morrer aquilo que está tomando conta da tua vida, para que a presença possa se manifestar em você. Irmão, faz quanto tempo que você não chora na presença de Deus? Pastor, não sabia que tinha que chorar. Você sabe o que é o choro? O choro é uma das mais belas expressões de emoção, tanto da tristeza quanto da alegria. A gente chora de alegria, sim ou não? Eu vou explicar. Quando você vê um crente chorando enquanto a palavra está sendo pregada, é porque aquilo está queimando no seu coração. Eu sou um crente chorão, irmão. Eu vou dizer, se eu vim num culto e eu não senti a presença de Deus, eu não saio de lá até que isto aconteça. Aleluia. Em segundo lugar, é impossível, diga é impossível, ter uma experiência real com a presença, sem antes reconhecer a sua indignidade. Se você olhou no texto, Isaías tem uma visão do céu. Ele vê o trono de Deus, ao redor do trono os serafins. Você sabe o que quer dizer a palavra serafim no hebraico? Aqueles que queimam na presença. Aqueles que queimam na presença. Eles estavam diante da presença, e a Bíblia diz que eles começaram a clamar dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória. Santo, Santo é o Senhor. Irmão, essa é outra coisa. Eu tenho ensinado esta igreja a ser pentecostal com qualidade. Mas uma coisa é ser pentecostal com qualidade, outra coisa é ser um crente frio, irmão. Você não abre a boca para dar um glória a Deus no culto. A palavra está sendo pregada, o Senhor está falando com você, você não tem coragem nem de dizer: Senhor, obrigado pela tua palavra, glória seja dada ao nome de Jesus. Os serafins estão diante do trono clamando, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória. Aleluia. Não é pecado abrir a boca e dar glória.
Porque muitas vezes a gente quer ser comportado na casa de Deus. Quando está assistindo o time do coração lá e que o time está perdendo, ele fala, abre a boca, e se não vigiar até xinga, né? Aqui é o lugar de você abrir a boca, levantar a sua mão, glorificar ao Senhor, porque aqui é o lugar da adoração ao Rei. É impossível ter uma experiência real com a presença sem antes reconhecer a sua indignidade. Quando Isaías contemplou a glória de Deus, sabe qual foi a sua reação natural? Foi olhar para si mesmo e dizer: ai de mim. Foi dizer: ai de mim. Foi dizer: ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram ao Senhor. Irmão, esta é uma outra experiência que eu quero compartilhar com vocês. Quando a gente está diante da presença, a gente percebe o quanto nós não somos nada. Você sabe qual é a sensação? E isso não é um ato de vergonha, isso é um ato de reconhecimento da grandeza daquele diante quem nós estamos na presença. Quando você se achega à presença e que você percebe que Ele está ali, a única coisa que você sabe fazer é reconhecer quão pequeno você é, quão indigno você é. E aí eu tenho aprendido uma coisa, que só há uma maneira de você ser cheio da presença, é você olhando para si mesmo e reconhecendo a sua indignidade, reconhecendo que você não é, reconhecendo que você não tem. Ah, pastor, mas eu sou tão fraco. Meu irmão, é quando você reconhece quem você é que Deus te enche. Paulo chegou diante do Senhor dizendo: Senhor, tira de mim esse espinho na carne. O Senhor disse: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Quando você reconhece que é fraco, quando você reconhece que é indigno, quando você reconhece que não é, quando você reconhece que não tem, quando você se humilha na presença dEle, Ele enche a sua vida da presença. E aí você vai começar a viver essa verdadeira experiência de fé. Quando Isaías teve a visão do trono e da glória, ele reconheceu a sua indignidade. Ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros. Em terceiro lugar, diga: é impossível. Diga: é impossível ser santo sem antes ter uma experiência real com a presença. Quando Isaías teve a experiência de ver os céus abertos, que ele reconheceu a sua indignidade, a Bíblia diz que um serafim pegou uma tenaz. O que era a tenaz? Era um instrumento que permitia ao sacerdote pegar brasas do altar. Quem faz churrasco, hoje talvez não tenha mais, mas tinha aquele instrumento que servia para tirar a cinza e manter a brasa sempre viva e junta. A tenaz tinha esta finalidade. Sabe o que o serafim fez? Pegou uma brasa da tenaz. Isaías não disse que os lábios deles eram impuros? Pois o serafim tocou os lábios de Isaías com aquela brasa.
E quando ele tocou, o serafim tocou os lábios de Isaías com aquela brasa, ele disse: agora a tua iniquidade foi tirada e o teu pecado purificado. O serafim estava dizendo: porque você se humilhou e reconheceu a tua indignidade, agora o Senhor tira de você toda a iniquidade e purifica o teu pecado. Sabe como é o nome disso? Santificação. O Senhor estava dizendo: agora eu estou santificando a tua vida. Você sabe o que é santificar-se? Santificar-se é aproximar-se da presença. É aproximar-se da presença. Somente depois que Isaías teve a experiência com a presença, foi que sua iniquidade foi tirada e o seu pecado purificado. Pastor, como é que eu faço para viver isso que o Senhor está pregando? Em primeiro lugar, você precisa ter vida de oração. Vocês sabem qual é um dos maiores problemas da igreja hoje, irmãos? Nós nos tornamos escravos das orações dos outros. Ô pastor, ora por mim. Irmão, eu oro por vocês, mas em nome de Jesus, ore também. Eu oro todos os dias das minhas orações, Senhor. E quem me conhece sabe que eu gosto de orar pelo nome, orar nominalmente. Mas você precisa orar também. Você precisa conversar com Deus. Imagina você morar na casa de alguém e não conversar com aquela pessoa com quem você mora. Você quer ter uma vida cheia da presença? Então, em primeiro lugar, comece a conversar com Deus em oração. Você quer ter uma vida cheia da presença? Qual é a intimidade que você tem com a palavra? Qual é o tempo que você está gastando diariamente com a palavra? Como é que você quer ser cheio da presença se você gasta todo o teu tempo no YouTube, no Instagram, no WhatsApp? É preciso gastar tempo com a palavra. É preciso você dizer: eu vou tirar pelo menos 30 minutos do meu tempo por dia. Deixa eu perguntar uma coisa sinceramente: quem aqui gosta daquilo que sobra? Quem gosta daquilo que sobra? Imagina, eu te convido para almoçar na minha casa. Você demora a chegar, eu almoço, aí você chega lá e eu digo: olha, irmão, nós já almoçamos, mas tem o que sobrou. Se você quiser comer, eu coloco num prato para você. Você comeria? Você voltaria na minha casa depois de eu lhe oferecer aquilo que sobrou, o resto? Aí a gente pergunta: meu irmão, por que você não está orando, pastor? Não está sobrando tempo. Isso quer dizer que você está oferecendo a sobra para Deus, o resto do seu tempo. Você está entendendo? E aí a gente ora: não, Senhor, me abençoa, me dá. Eu imagino Deus olhando: mas como é que você quer ser abençoado se você não consegue dispor do teu tempo para ter um relacionamento comigo, para estar em oração na minha presença, para meditar na minha palavra, para que o seu coração queime diante de mim como os serafins queimam? E aí eu gosto do texto, e aqui eu termino, porque o texto diz o seguinte: pegue aí, versículo de número 8. Qual é a primeira frase que está aí no versículo 8? Qual é a primeira frase? Olha ali, olhe lá na tela. Qual é a primeira frase? Depois do quê? Depois disso. Disso o quê? Depois que ele foi tocado pelo Senhor. Antes ele só via a Deus, agora ele passou a ouvir. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir
Irmão, olha que coisa interessante. Depois que Isaías teve a experiência com Deus, depois que os seus olhos se abriram para ver o céu pelo lado de dentro, depois que o serafim tocou com a brasa na sua boca, os seus ouvidos espirituais foram abertos, e ele também passou a ouvir a voz do Senhor. O Senhor começou a falar com ele, e porque ele ouviu a voz do Senhor, ele disse: eis-me aqui, envia-me. Fique de pé, por favor. Ô pastor, o senhor hoje está muito provocativo. Estou mesmo. Eu não quero que você seja um crente morno. Eu não quero que você seja um crente frio. Eu quero que você seja um crente cheio da presença. Quando você adentrar por aquelas portas, a presença de Deus vai te envolver, vai te tomar. Você vai sentir da parte de Deus algo diferente. Você vai ter uma vida de experiência com Deus. Eu sinto falta, irmãos, de ouvir crente dizendo: pastor, naquele culto os meus olhos se abriram e eu vi os céus abertos. Pastor, enquanto eu dormia, o Senhor me deu uma revelação. Pastor, enquanto eu orava, o Senhor me mostrou tal coisa. O Senhor quer restaurar isso na congregação Bet-Siã. O Espírito Santo tem me incomodado acerca disso. Ele tem me dito que há muito crente acomodado, que parou de orar, que parou de ler Bíblia, que parou de ter vida devocional, que parou de ter comunhão com o Senhor. É chegado o tempo de nós despertarmos na fé, para sermos novamente cheios do Espírito Santo. Faz quanto tempo que você não fala em línguas? Faz quanto tempo que você não exalta a Deus cheio da presença do Senhor? Ontem eu vi uma coisa que fazia tempo que eu não via. Preguei lá em Taubal, Jesus batizou uma criança com o Espírito Santo. Coisa mais linda, uma criança de cerca de 10 anos falando em línguas. E como eu voltei de lá feliz, de ver uma igreja cheia da presença, cheia do Espírito Santo. Nós aqui somos uma igreja pentecostal, somos uma igreja avivada, somos uma igreja cheia do Espírito Santo. Não deixe isso morrer na sua vida, não deixe a frieza tomar conta de você, mas abra o teu coração, diga: Senhor, me enche novamente. Derrama do teu Espírito sobre mim outra vez. Eu quero voltar a falar em línguas na tua presença. Eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Aleluia, aleluia, aleluia.